Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Ben 10, Evolução Hacker, parte 15, capítulo 136. Deixe-me ir. A figura esguia se debatia violentamente, lutando para se libertar das garras de Blitzwolfer. Mas seu aperto era forte demais, escapar apenas pela força era impossível. Aterrorizada, a silhueta da criatura cintilou e desapareceu, revelando sua verdadeira forma diante dos olhos de Blitzwolfer. Esguia e coberta de estranhas marcas, assemelhava-se a um lagarto ereto, liso e escorregadio como uma enguia. 3 olhos brilhavam em vermelho, verde e azul, formando um triângulo invertido em seu rosto, irradiando uma aura astuta e sinistra. Então é você, Chamalien, rosnou Blitzwolfer, cerrando as garras. Este era um dos heróis alienígenas de Ben, dotado de invisibilidade e um corpo extremamente liso que o tornava quase impossível de capturar. Como você me encontrou? Chamalien gaguejou, o medo se insinuando em sua voz. Tinha certeza de que havia se escondido perfeitamente sem deixar rastros. O olfato de um lobo é muito aguçado, respondeu Blitzwolfer calmamente. Ele havia captado o cheiro de Chamalien há muito tempo, fingindo apenas não perceber para atraí-lo para sua armadilha. Criaturas como Blitzwolfer e Besta eram contrapesos naturais para alienígenas astutos como Chamalien. Eles podiam desaparecer de vista, mas seu cheiro sempre os denunciava. Socorro! Gritou Chamalien com a voz rouca falhando. Os outros 3 trocaram olhares rápidos, assentiram com a cabeça e avançaram. Se Chamalien morresse, a situação deles pioraria ainda mais. A serpente espinhosa vermelha avançou rapidamente, sacando os espinhos afiados de seus punhos. Eles brilhavam com um frio carmesim, rodopiando com vento violento enquanto ela investia para frente como um relâmpago. Um lampejo de assassinato passou pelos olhos de Blitzwolfer. Ele havia planejado usar Chamalien como escudo e deixá-lo ser atingido pelo ataque, mas depois reconsiderou. Mantê-lo vivo poderia ser útil. Num instante, as poderosas pernas de Blitzwolfer o lançaram para cima como uma andorinha veloz, pairando acima dos órgãos do inseto para desviar da lança de sangue que se aproximava. Não me matem, implorou Chamalien. A essa distância, ninguém poderia salvá-lo. Relaxe. Tire um cochilo, disse Blitzwolfer com um sorriso. Ele ergueu a mão que brilhou em azul e formou uma lâmina. Com um golpe certeiro na nuca de Chamalien, a criatura enrijeceu, seus olhos se apagando enquanto ela desabava sobre os órgãos do inseto gigante, completamente inconsciente. Para garantir, Blitzwolfer rompeu alguns tendões próximos e amarrou Chamalien firmemente, apertando os nós até que ficassem bem firmes. Assim que ele terminou, o macaco-aranha apareceu. Agarrando-se ao tecido fibroso com seus braços esguios, ele lançou um olhar fulminante com seus olhos verde brilhantes e gritou: solte! De sua cauda, Eric disparou um jato de teia branca e pegajosa, que foi lançada diretamente em direção a Blitzwolfer a uma velocidade incrível. Blitzwolfer se virou, saltando de volta para o seu lugar original. Com o assassino neutralizado, as coisas ficariam muito mais simples agora. Intruso! Tal desrespeito não será perdoado pelo Grande, rugiu o Enormossauro. Tigon, o mais fanático entre eles, era um devoto seguidor do Grande. Qualquer blasfêmia contra seu deus era imperdoável aos seus olhos. Não preciso do perdão daquele inseto gigante, zombou Blitzwolfer. Ele não terá essa chance de qualquer maneira. Com um chute poderoso, seus músculos se contraíram e relaxaram como molas enquanto ele avançava em direção ao Enormossauro. O alienígena gigantesco estendeu sua palma grossa, agarrando as garras de Blitzwolfer. Os dois se enfrentaram ferozmente, sua força irrompendo em um confronto violento. Por quê? Porque o Grande não tem uma chance. Tigon apertou o aperto, tentando empurrar o blasfemo. Porque o seu grande homem está prestes a morrer. Blitzwolfer recusou-se a ser derrotado, firmando os pés enquanto fios de fluido de inseto escorriam debaixo dele. Vou te matar. A fúria do Enormossauro explodiu, seu corpo inteiro se contorcendo de poder. Os lábios de Blitzwolfer se curvaram levemente. Essa reação era exatamente o que ele queria. Ele parou de se chocar frontalmente com o Enormossauro e usou o impulso a seu favor. Com uma manobra rápida, ele arremessou o Enormossauro por cima do ombro, jogando-o violentamente no chão. Baque! Enormossauro absorveu todo o impacto, mas não sentiu dor. Consumido pela fúria, agarrou a perna de Blitzwolfer e o arremessou com força descomunal. A forma de Blitzwolfer se transformou em um borrão azul, rompendo vários tendões ao longo do caminho antes de finalmente parar bruscamente. Antes que pudesse recuperar o equilíbrio, uma espada carmesim cortou seu rosto num instante. Agindo por instinto, Blitzwolfer deu um salto para trás, escapando por pouco do golpe mortal. Reflexos incríveis, mas você está perdido, zombou a cobra espinhosa vermelha do outro lado. O coração de Blitzwolfer afundou. Seus pés pareciam pegajosos, como se estivessem colados ao chão, uma membrana super resistente. Seda do macaco-aranha. Eric se agarrou à estrutura semelhante a um galho acima. Embora tivesse a forma de um macaco, parecia mais uma aranha venenosa. Cobra espinhosa vermelha, acabe com isso. Eric gritou agudamente. Entendi. Os espinhos afiados da cobra espinhosa vermelha brilharam enquanto ela chicoteava a cauda e avançava como um raio. ZZZZT. A lança carmesim rasgou o ar, sua ponta expandindo-se rapidamente nas pupilas de Blitzwolfer. De repente, Blitzwolfer abriu suas mandíbulas, dividindo-as em 4 partes como uma flor desabrochando. Rugido.
Uma explosão ultrassônica verde irrompeu de sua boca, impulsionada por uma força imparável e arremessando a cobra espinhosa vermelha para longe. A serpente gritou ao atravessar vários órgãos, caindo em uma poça de fluido viscoso de inseto. Sua cabeça girou, atordoada e estupefata. Blitzwolfer moveu-se a uma velocidade estonteante, encurtando a distância num único salto. Ele ergueu a garra, pronto para atacar, mas uma sombra castanha apareceu atrás dele. Antes que ele pudesse reagir, Enormossauro envolveu Blitzwolfer com seus braços enormes, prendendo seu pescoço em um aperto esmagador. Você está pedindo por isso, rosnou Blitzwolfer, acertando com força o cotovelo no abdômen de Enormossauro com um baque surdo. Qualquer criatura que ouse ofender o grande é inimiga de Tigon. Os olhos vermelhos sangue de Enormossauro brilhavam de fúria. Ele se recusava a soltá-lo. A visão de Blitzwolfer ficou turva, sua respiração ficou ofegante enquanto suas forças começavam a se esvair. Lá em cima, o macaco-aranha rastejava pela teia de tendões, com uma luz tênue brilhando em seus olhos. Ha ha ha! A serpente espinhosa vermelha se levantou, sacudindo o fluido de inseto que escorria de seu corpo. Tigon, continue segurando. Eu vou acabar com esse lobo monstruoso. Certo. Eliminem o intruso, rugiu Tigon. Enquanto a serpente espinhosa vermelha avançava, Blitzwolfer abriu a boca, tentando liberar outra rajada ultrassônica, mas sua garganta estava presa nas garras de Tigon. Ele não conseguia emitir nenhum som. Louco, você me obrigou a isso. Rosnando, Blitzwolfer mostrou suas presas afiadas como motosserras e as cravou no braço de Enormossauro. Ah! Enormossauro rugiu em agonia, finalmente soltando. Nenhum dos golpes anteriores se comparava à dor daquela única mordida. Blitzwolfer se libertou e recuou, escapando do alcance de ataque deles. Como Blitzwolfer, seus dentes e garras eram suas armas mais letais. Mas como essa era a primeira transformação de Lucian, ele ainda não estava acostumado a lutar com suas presas. Bip, bip, bip. O Omnitrix no peito de Blitzwolfer repentinamente brilhou, irrompendo em uma luz vermelha intensa. Os olhos de Lucian se arregalaram enquanto ele olhava para as próprias mãos, incrédulo. Droga! De todas as horas para reverter isso, por que agora? Hehe, terráqueo. Você ficou sem opções, não é? A cobra espinhosa vermelha estendeu seus espinhos venenosos, brandindo-os como lanças enquanto avançava lentamente. Capítulo 137. O Enormossauro e a serpente espinhosa vermelha, ferozes e ameaçadores, cercaram Lucian. Esperem aí! Gritou o macaco-aranha de repente lá de cima. Qual é o problema, Eric? Precisa de alguma coisa? Os olhos carmesins de cobra espinhosa vermelha brilharam em confusão. Tigon lançou-lhe o mesmo olhar perplexo. Eric desceu de cima, com a cauda pendurada por um fio de teia de aranha. Aterrissando levemente, correu para o lado de Lucian, zombou friamente. Nós não deveríamos matá-lo aqui. O quê? Eric, que absurdo você está falando? Tigon gritou imediatamente, cerrando os punhos. Os olhos de cobra espinhosa vermelha se estreitaram, mas ele não baixou a lança. Seu tom tornou-se frio. Eric, que truque você está tentando usar agora? Entre os 4 guardiões do Grande, Eric era o mais recente a se juntar, apenas cerca de 2 anos atrás. Comparado aos outros 3, ele ainda era um novato. A serpente espinhosa vermelha sempre duvidara da lealdade de Eric, mas como ele se comportara bem durante o tempo em que estivera ali, ela não se dera ao trabalho de confrontá-lo. Mesmo assim, sua repentina atitude de impedi-los de matar o intruso reacendeu instantaneamente suas suspeitas. Relaxa. Eric acenou com a mão e olhou para Lucian ao seu lado. O que eu quero dizer é que, ainda estamos dentro do corpo do Grande. E daí? Perguntou Tigon em tom de deboche. Proponho que levemos este terráqueo para fora para executá-lo. Dessa forma, não profanaremos o corpo sagrado do Grande. O macaco-aranha Eric falou com fingida reverência, erguendo seus 4 braços finos como se estivesse em adoração. A serpente espinhosa vermelha balançou a cabeça. Não, esse terráqueo está cheio de truques. Ele pode se transformar em alienígenas poderosos. Não podemos correr esse risco. Concordo com Eric, disse Enormossauro com um aceno firme de cabeça. Mas, antes que a serpente espinhosa vermelha pudesse terminar, o Enormossauro o interrompeu. Eric tem razão. O Grande não deve ser manchado com o sangue de um blasfemo. Vamos levá-lo para fora e executá-lo lá. Sua voz trovejou como um estrondo. Macaco-aranha cobriu a boca, mal conseguindo conter o riso. Quando Cobra Espinho Vermelha virou a cabeça, ele rapidamente voltou à sua expressão solene. Lucian captou claramente toda a conversa. Afinal, de que lado estava Eric? Será ele um agente infiltrado enviado por alguma facção, escondido há anos, à espera da oportunidade de destruir o Grande? Inicialmente, a serpente espinhosa vermelha queria encerrar tudo ali mesmo, rejeitando a ideia de Eric de imediato. Mas com Tigon tão insistente, ele só pôde suspirar. Sabia muito bem o quão fanaticamente leal Tigon era ao Grande, então decidiu não discutir mais. Vamos nessa, exclamou a cobra espinhosa vermelha e de repente acrescentou. Ah, e tragam o Merlinizapin também. Sem problema. O macaco-aranha saltou para longe, aterrissando ao lado do Chamalin inconsciente. Ele se esforçou com toda a sua força, rompendo os tendões resistentes até finalmente libertar o alienígena escorregadio. Depois de sacudi-lo algumas vezes e não obter resposta, Eric simplesmente o pegou e voltou correndo. Ele ainda está desacordado, murmurou Eric, coçando a cabeça em desespero. Tragam todos eles.
Vamos sair juntos, ordenou a serpente espinhosa vermelha, lançando um olhar para a boca do grande enquanto arrastava Lucian para a frente. Enormossauro vinha atrás, carregando o chamalien inerte em suas mãos enormes. Quanto a macaco-aranha, ele deu uma última olhada nos órgãos do grande, balançou a cabeça e rapidamente alcançou os outros. Em pouco tempo, o grupo surgiu em campo aberto. Com o solo ao redor apodrecido e incapaz de suportar seu peso, eles subiram na carapaça do inseto, preparando-se para a execução brutal. Observando a paisagem desolada, os olhos do enormossauro brilharam enquanto ele falava solenemente. O grande em breve realizará outro milagre divino. A serpente espinhosa vermelha assentiu levemente. Sigo o grande há muitos anos e testemunhei inúmeras cenas magníficas como essa, mas mesmo assim, a cada vez, não consigo conter a admiração em meu coração. Chega! Vamos começar a execução do intruso. Enormossauro cerrou os punhos, incapaz de conter sua impaciência. A serpente espinhosa vermelha se virou para o chamalien inconsciente. Este está dormindo como uma pedra. Que pena, ele não verá o último momento do intruso. Invasor, você tem alguma última palavra? Enormossauro estendeu seu braço enorme, agarrando Lucian e o erguendo. Você poderia me deixar ir? Perguntou Lucian. Impossível. A serpente espinhosa vermelha deu um passo à frente, os espinhos afiados em seu corpo reluzindo ameaçadoramente. Você é um terráqueo perigoso. Mantê-lo vivo só colocaria o grande em perigo. Morra. A serpente espinhosa vermelha ergueu sua lança vermelho-sangue e a cravou diretamente no peito de Lucian. De repente, uma poderosa força de sucção o puxou por trás. O que? Antes que a cobra espinhosa vermelha pudesse reagir, a teia do macaco-aranha a puxou para trás, arremessando-a pelo ar antes que ela caísse com força no pântano lamacento. Enormossauro girou, seus olhos flamejando em vermelho enquanto encarava o macaco-aranha que o emboscava. Eric, o que você está fazendo? Bip. Um som familiar soou quando o Omnitrix no pulso de Lucian brilhou, retornando ao seu tom verde escuro, totalmente carregado. Aproveitando-se da distração de Enormossauro, Lucian bateu com a mão no Omnitrix, girando o botão e pressionando-o firmemente. Baque. Uma figura imponente emergiu, verde clara e de contornos afiados, com todo o corpo brilhando como cristal esculpido. Diamante, imponente e de postura altiva, libertou-se instantaneamente das garras de Enormossauro antes de desferir um poderoso soco. Bum! O punho de cristal golpeou com uma força tremenda, lançando Enormossauro pelos ares até que ele se chocou ao lado de Cobra Espinho Vermelha. Ambos afundaram profundamente na lama em decomposição, tomando cuidado para não se debaterem demais, qualquer movimento só os arrastaria para o fundo mais rapidamente. Bom trabalho, Petrosapien! Exclamou o macaco-aranha animado pulando no mesmo lugar. Por que você me ajudou? Perguntou Diamante com um tom de voz firme. Ajudar você? O macaco-aranha inclinou a cabeça. Não, estou me ajudando sozinho. O que você quer dizer? Eu explico depois. Vamos lidar com os inimigos primeiro, respondeu Eric. Diamante assentiu com a cabeça. Se isso continuasse, a Terra não duraria muito mais tempo. Voxas! Uma ponta afiada foi disparada em direção ao rosto de Diamante. Seu braço se transformou instantaneamente em uma lâmina, cortando o projétil ao meio com um movimento rápido e preciso. Droga! Praguejou Espinho Vermelho, rangendo os dentes. Então, uma voz alta ecoou ao longe. O herói chegou. XLR-8 se transformou em um borrão de luz azul, sua velocidade lendária o impulsionando sem esforço pelo solo apodrecido. Em questão de segundos, ele parou bem em frente ao Diamante. Capítulo 138. Bem, Diamante se virou. Ei, primo, estou aqui para ajudar. XLR-8 puxou a máscara para trás. Onde estão o vovô e os outros? Eu os coloquei em segurança, respondeu XLR-8, e então olhou para o macaco-aranha ao seu lado. Legal. Que macaco estiloso. Onde você o encontrou? Ele consegue dar cambalhotas? Meu nome é Eric, disse o macaco-aranha, coçando a cabeça. Uma faísca de inspiração passou pela mente de Diamante. Ele se virou para Eric e disse, use sua teia para puxar Tigon e Cobra Espinho Vermelha para cá. Os olhos de macaco-aranha se arregalaram. Você está louco? Se eu mencionar aqueles dois, eles vão me matar. Está tudo bem. Eu sei o que estou fazendo, disse Diamante calmamente, com um tom firme e destemido. Tudo bem, mas se algo der errado, a culpa é sua, murmurou macaco-aranha baixinho. Ele disparou um grosso fio de teia de sua cauda, grudando em Enormossauro e Cobra Espinho Vermelha. Puxando com força, ele quase foi arrastado para o pântano. Diamante reagiu instantaneamente, agarrando a teia resistente e puxando-a com força. XLR-8 seguiu seu exemplo, usando toda a sua força para puxá-la junto com eles. Trabalhando em conjunto, os três conseguiram arrastar Enormossauro e Cobra Espinho Vermelha para cima e arremessá-los sobre a carapaça rosa do inseto. No instante em que os dois se libertaram da lama, a fúria brilhou em seus olhos enquanto avançavam diretamente contra Diamante e os outros. Assustado, Eric saltou para o lado. Ele sabia que não era páreo para nenhum dos dois em uma luta direta. Diamante ergueu a mão, formando um enorme martelo de cristal no ar, e o golpeou com força explosiva. Bum! O outrora feroz Enormossauro recebeu o golpe em cheio na cabeça. Sua força evaporou instantaneamente quando ele cambaleou para trás, caindo de cara no casco do inseto, atordoado e tonto. Voxas! XLR-8 transformou-se num rastro de luz azul, acelerando em direção à Cobra Espinho Vermelha. Kineselerano. Outra espécie distante.
Rugiu a cobra espinhosa vermelha, brandindo os punhos com espinhos em seus braços num frenesi selvagem em direção a XLR-8. Ele não conseguia entender por que tantas espécies alienígenas haviam aparecido neste pequeno planeta chamado Terra. Corte, corte, corte. Os espinhos mortais cortaram o ar, criando rastros carmesins como uma tempestade de lâminas que engolfou o XLR-8. Ei, você é muito lento, provocou o XLR-8 enquanto se movia rapidamente, desviando facilmente de todos os ataques. Droga! Rosnou a cobra espinhosa vermelha enquanto seus espinhos se estendiam, fundindo-se em duas lanças carmesins que se cruzaram num golpe feroz em direção ao seu alvo. Um clarão de luz esmeralda cortou a visão de cobra espinho vermelha. As duas lanças carmesins se estilhaçaram num instante, batendo com força na superfície dura da carapaça do inseto. A serpente espinhosa vermelha se virou, suas pupilas serpentinas cheias de horror. Você! Diamante bufou friamente, retraindo sua reluzente lâmina de cristal. Ele cerrou o punho e o golpeou no peito de espinho vermelho. Pego de surpresa, o espinho vermelho foi arremessado para longe e caiu no chão. Correntes cristalinas se espalharam rapidamente por seu corpo, prendendo-o firmemente contra a carapaça do inseto. Ao seu lado, Enormossauro Tigon sofreu o mesmo destino, seu corpo completamente imobilizado pelas amarras de cristal de diamante. Com a força que possuíam, não havia como se libertarem. Ao observar a cena se desenrolar, os olhos de Eric se arregalaram em descrença, incapaz de esconder o choque que crescia dentro dele. Uau! Você é um Petrozapien muito resistente. Eric balançou o rabo, olhando para Diamante com admiração. Você é muito mais forte que o grande almôndega e o cachorrinho-lobo. Por que você não se transformou antes? Esses são bala de canhão e Blitzwolfer, corrigiu Diamante. É a mesma coisa, disse Eric, acenando com a mão e mudando de assunto. A propósito, por que você me pediu para resgatar aqueles dois? Não seria melhor deixar os lacaios do grande afundarem no pântano? Para coletar suas amostras de DNA, é claro. Não há por que desperdiçar uma boa oportunidade, disse Diamante com um sorriso. Coletar DNA? Os olhos de XLR-8 brilharam de entusiasmo. Exatamente. Diamante aproximou-se dele, tocando o Omnitrix no pulso de Ben e cancelando sua transformação. Por quê? O que eu faço? Me diz. Ben estava praticamente pulando de alegria, sabendo que estava prestes a ganhar uma nova forma alienígena. Me siga. Diamante conduziu Ben até o Enormossauro contido. Enormossauro, envolto em um colete de cristal, estava firmemente preso à carapaça do inseto, incapaz de se mover. Ele rugiu furiosamente. Solte-me, invasor vil. O grande jamais o perdoará. Seu corpo inteiro estava amarrado, os membros esticados em forma de cruz, firmemente presos por grilhões de cristal dos quais ele não conseguia se libertar, por mais que se debatesse. Diamante ergueu a mão e soltou uma das amarras do braço de Enormossauro. Você está pedindo para morrer, berrou Enormossauro, desferindo um soco gigantesco direto no rosto de Diamante. Diamante agarrou seu pulso com facilidade, seu aperto era de ferro. Em seguida virou a cabeça na direção de Ben e fez um gesto para que ele se aproximasse. Ben apressou-se a chegar lá, com os olhos arregalados de expectativa. Petrozapien, me solte. Tigon se debateu violentamente, tentando se libertar. Pare de gritar, disse Diamante calmamente, pressionando o pulso do alienígena em direção ao relógio de Ben. Maldito! Grande ser, por favor, vingue-me! Gritou Enormossauro, com os olhos cheios de raiva e desespero. Como servo do grande, ele fora outrora reverenciado. Agora fora reduzido a um mero espécime, seu DNA colhido como gado em um curral. A humilhação era insuportável. Rasgar. Sob a imensa força de Diamante, a garra espessa de Enormossauro finalmente fez contato com o Omnitrix. Um estranho efeito sonoro soou quando a réplica do Omnitrix brilhou em amarelo, começando a absorver seus dados genéticos. Que relógio alienígena incrível, murmurou Eric visivelmente impressionado. O rosto de Ben se iluminou ao olhar para a tela amarela brilhante. Incrível! Agora eu tenho o DNA do Enormossauro. Valeu, primo! Diamante acenou com a mão em tom de desdém. Ainda há alguns alienígenas. Vamos pegar todos eles. Com a ajuda dele, o DNA da cobra espinhosa vermelha e do camaleão também foram coletados em breve. O sorriso de Ben se alargou. Isso é incrível! Muito melhor do que comprar o último jogo do Sumo Slammers. Mais uma, disse Diamante, olhando para Macaco-Aranha. Eric, doe seu DNA também. Embora Diamante não compreendesse completamente os motivos de Eric, ele não percebeu nenhuma hostilidade da parte dele. Claro, sem problema. Eric concordou com entusiasmo, claramente se divertindo. Momentos depois, os dados genéticos do Macaco-Aranha também foram carregados na réplica do Omnitrix. Estrondo. De repente, o chão pálido tremeu violentamente. Rachaduras se espalharam em todas as direções, abrindo-se como um mundo mergulhado no caos. Ao longe, árvores que há muito haviam se decomposto em lama solidificaram-se em fragmentos brancos, apenas para serem despedaçadas por um vento furioso e levadas ao ar como poeira. O grande está drenando toda a energia do planeta, gritou Macaco-Aranha horrorizado. Então vamos lá. Hora de acabar com esse percevejo fedorento gigante. Sem hesitar, Diamante desapareceu num clarão de luz, saltando de volta para o corpo do grande. Eric pegou bem no colo, que ainda mexia no relógio, e correu atrás dele, mergulhando nas profundezas escuras abaixo. Capítulo 139.
Dentro do corpo do grande, o espaço era escuro, repleto de órgãos multicoloridos que pulsavam ritmicamente. Incontáveis veias carmesim se contorciam e se entrecruzavam em todas as direções, formando uma teia gigantesca que se estendia pelo teto acima deles. Não muito longe dali, havia uma piscina de energia brilhante, irradiando uma luz branca intensa como um espelho divino refletido nos olhos de Lucian. Essa era a energia da Terra, sendo drenada incessantemente pelo grande ser. Lucian ergueu o pulso, pressionou o Omnitrix, mudou de forma e bateu com a mão na mesa. Bem imediatamente imitou o exemplo, batendo com força no relógio. Baque! 2 clarões de luz esmeralda irromperam, quase cegando Eric. Enormossauro. Ben se transformou rugindo de euforia. Com pele marrom amarelada e uma estrutura imponente e musculosa, a grossa cauda do enormossauro chicoteou, rompendo os tendões do grande e enviando tremores violentos por todo o corpo da criatura. Roar! Enormossauro cerrou os punhos e avançou, suas poderosas patas esmagando a massa de órgãos que se contorcia à sua frente. Ele desferiu uma saraivada de socos, cada golpe pulverizando os tecidos internos do grande. Os uivos de dor da criatura ecoaram pela câmara enquanto seu corpo se contorcia violentamente, os tremores se espalhando como um terremoto cataclísmico. O chão tremeu com tanta força que era difícil se manter em pé. Eric lançou uma teia de sua cauda e se ancorou em um tendão, escapando por pouco de ser esmagado pelos órgãos em fúria. Ugh, quando eu voltar para Aranhamaco, vou comer uma montanha de bananas para compensar isso, murmurou ele, agarrando-se firmemente ao lenço de papel elástico. Rugido. O rugido de um tigre selvagem rasgou o caos. Eric virou-se na direção do som, com os olhos arregalados em descrença. Era um apoplexiano completamente nu. Rata se movia com uma agilidade ofuscante, um raio de luz alaranjada rasgando os órgãos do grande. Por onde passava, tudo explodia em pedaços, órgãos, veias, nada sobrevivia. As garras negras em seus antebraços golpeavam descontroladamente, cortando tendões tão grossos quanto cabos de aço com a mesma facilidade com que se fatia tofu. Espuma escorria de sua boca enquanto ele gritava com o grande entre os golpes. Escuta aqui, seu percevejo fedorento sugador de energia cósmica. Só porque você é grande não significa que você é durão. Rata está dentro de você agora e com o movimento eu vou te despedaçar. Sua fúria ardia cada vez mais a cada palavra, sua voz trovejando como um canhão. Seu inseto nojento. Se você se ajoelhasse e batesse essa sua cabeça no chão algumas vezes, talvez Rata tivesse misericórdia e o deixasse ir em paz. Espere, droga. A expressão de Rata se contorceu em indignação. Eu esqueci. Você nem tem cabeça, não é? Como você vai se curvar para Rata? Enfurecido ainda mais por sua própria constatação, Rata saltou em direção à parte inferior do corpo do grande. Muito bem, percevejo fedorento. Prepare-se para o julgamento de Rata. Ele cerrou os punhos, estendeu suas garras afiadas como navalhas e golpeou violentamente as paredes internas. Jatos de fluido verde jorraram enquanto o grande gritava de agonia, com o corpo inteiro se contorcendo. Cara, aquele apoplexiano é incrível, embora ele ainda esteja sem roupa, murmurou Eric baixinho de cima, tomando cuidado para não ser ouvido. Enquanto isso, Enormossauro estendeu sua mão enorme, agarrando um aglomerado de tendões. Com um puxão forte, ele os rasgou como se fossem macarrão. Assim, quem é o mais durão agora? Ele rugiu triunfante, rindo de coração enquanto o orgulho lhe enchia o peito. Sob o ataque combinado de ambos os alienígenas, o grande não conseguiu mais resistir. A energia que havia roubado da Terra começou a retornar com força. A poça branca abaixo deles brilhando cada vez mais intensamente à medida que o poder fluía por seus tentáculos e retornava ao planeta. O grande ser, o outrora temido predador supremo do cosmos, o destruidor de mundos, agora se resumia a gritos lamentáveis sob o ataque implacável de Enormossauro e Ratra, à beira da morte. Apenas mais 2 minutos, e teria devorado toda a energia da Terra, consumindo o planeta por completo até desaparecer no cosmos como um grão de poeira no tempo. Mas agora, à beira do colapso, estava sendo forçada a vomitar essa mesma energia de volta para o mundo decadente que tentará consumir. Rugido. Coberto por uma gosma verde, Rata saltou para a frente, suas pernas se enrolando e se estendendo como molas. Suas garras brilhavam como lâminas enquanto rasgavam todos os órgãos em seu caminho. Pá, pá, pá. Órgãos enormes se despedaçaram sob seus golpes ferozes, espalhando pedaços de carne e espirrando sangue pelo ar, impregnando-o com o fedor da decomposição. Maldito inseto fedorento! Suma daqui, praga imunda! Ratra rugiu, cravando suas garras afiadas direto no coração do grande. O golpe brutal o despedaçou, explodindo no ar como uma chuva de fogos de artifício carmesins acima deles. Incrível! Enormossauro fez um sinal de positivo com o polegar. Quando se trata de destruição pura, meu primo ganha de lavada. O grande está morrendo. A excitação brilhou nos olhos de Eric. Com o coração destruído, o corpo do grande ser convulsionou incontrolavelmente. Seus órgãos restantes explodiram um após o outro, jorrando sangue verde fétido. As veias esticaram e estalaram, liberando um grito ensurdecedor que ecoou por todo o seu corpo em colapso. O enorme corpo do inseto inchou como um balão, expandindo-se cada vez mais rápido até romper sua carapaça endurecida. Com o estrondo ensurdecedor, caiu no pântano em decomposição abaixo. Bum! Uma explosão estrondosa se seguiu quando o corpo do grande entrou em erupção, lançando ondas de um fluido espesso, azul esverdeado semelhante a um inseto, que se elevou como um tsunami e cobriu o céu.
Fragmentos de sua carapaça se espalharam e caíram como chuva, cobrindo a terra em uma tempestade sinistra de detritos orgânicos. Após um longo silêncio, uma única garra afiada rompeu a camada de lodo. Que inseto nojento, murmurou Hatra, arrastando-se para fora da lama viscosa e sacudindo a sujeira. Ao mesmo tempo, Enormossauro emergiu de baixo, segurando o Eric firmemente em seus braços enquanto o puxava para um local seguro. Bip! O Omnitrix no peito do Enormossauro começou a piscar e em seguida brilhou em vermelho. Num clarão de luz, ele voltou a ser bem. Hatra respirou fundo, socando o peito com o punho antes de dar um tapa em seu próprio Omnitrix, retornando à sua forma humana. Lucian se virou para Eric. Você nunca me disse por que se voltou contra seus aliados mais cedo. O que foi aquilo? Um súbito ataque de consciência? Ele ainda se lembrava de ter sido capturado por Espinho Vermelho, a um passo da execução, até que Eric insistiu em levá-lo para fora do corpo do Grande para realizar o feito, apenas para atacar Espinho Vermelho em vez disso. O movimento salvou, mas Lucian não entendia o porquê. Fiz isso por vingança, disse Eric, com os olhos escuros de ódio. Capítulo 140. Vingança? Seu planeta natal também foi destruído pelo Grande? Ben não pôde deixar de perguntar. Não. Aranhamaco está ótimo, disse Eric rapidamente, balançando a cabeça. E então, o que aconteceu? Aquele maldito Grande ser destruiu o planeta da minha namorada. Nunca vou perdoá-lo. Eric rosnou com a voz embargada pela raiva. Espere, sua namorada. Os olhos de Ben se arregalaram. Sim, ela está morta. Eric suspirou pesadamente e cerrou os punhos. Foi por isso que 2 anos atrás, fingi ser influenciado por Tigon e me juntei aos seguidores do Grande. Tenho esperado desde então, pelo dia em que eu mesmo poderia matar aquele monstro. Isso. Sinto muito pela sua perda, disse bem suavemente, dando um tapinha na cabeça de Eric, sem saber o que mais dizer. Se a namorada dele tivesse sido morta pelo Grande, ele provavelmente também teria enlouquecido. Agora seu desejo se realizou. Aquele inseto fedorento está morto e enterrado, disse Lucian calmamente. Eric assentiu com a cabeça, com um lampejo de tristeza nos olhos. Ei, Eric, posso te perguntar uma coisa? Ben perguntou de repente. O que é? Sua namorada. Que tipo de alienígena ela era? A boca de Lucian se contraiu levemente. De todas as perguntas a fazer, ainda assim fazia sentido. Ben tinha apenas 10 anos. Ele não tinha mais intenções, era pura curiosidade. Eric hesitou. Ela era uma pelarota arboriana. Lucian ergueu uma sobrancelha. Aquele nome lhe parecia familiar. Pelarota arboriano. Espere um segundo. Essa era a espécie do bala de canhão. Ele não esperava que a namorada de Eric fosse da mesma raça que bala de canhão, mas não conseguia entender. Como um macaco magricela e um alienígena rechonchudo e rolante tinham ido parar juntos. Um era só membros e pelos, o outro uma rocha ambulante. Será que Eric conseguiria lidar com aquilo? O pensamento fez Lucian olhar para ele 2 vezes, tentando não rir. Nesse instante, sons agudos de assobio ecoaram vindos de cima. Olho de sapo, o alienígena machado roxo e o alienígena amarelo de 6 braços apareceram, em cima de seus discos voadores, enquanto desciam em direção ao grupo. São os lacaios do Grande. Devem estar aqui em busca de vingança. Eric rosnou, com os olhos fascando de fúria. Lucian e Ben trocaram um olhar, ambos se preparando para lutar. Espere. Olho de sapo ergueu a mão, sinalizando para que se acalmassem. Guiando seu disco voador para frente, ele parou diante de Lucian. Só quero perguntar, quem matou o Grande? Disse ele em voz baixa e firme. O que você quer vingança? Disse Ben, estalando os nós dos dedos, pronto para a briga. Fui eu, respondeu Lucian com a mesma serenidade. Contra esses subordinados de 3ª categoria, ele nem precisava levá-los a sério. Olho de sapo assentiu com a cabeça e flutuou de volta em direção aos seus companheiros. No momento em que Ben estava prestes a atacar, os 3 repentinamente caíram de joelhos, curvando-se na direção de Lucian. Vida longa ao novo Grande! Vida longa ao novo Grande! Os 3 ajoelharam-se em uníssono, com expressões reverentes e solenes, inalteradas em relação a antes. Pouco tempo depois, Enormossauro Tigon e Cobra Espinho Vermelha também se aproximaram. Vida longa ao novo Grande! Rugiu Tigon, sua voz trovejante ecoando pela clareira. Embora outrora tivesse sido o seguidor mais devoto do Grande, sua fé sempre estivera enraizada na reverência ao próprio poder. Para Tigon, contanto que um ser mais forte e aterrorizante surgisse, não importava quem ostentasse o título de Grande. Embora claramente descontente, Cobra Espinho Vermelha ainda assim se ajoelhou junto com os outros, curvando-se respeitosamente diante de Lucian. Ruído. Um leve som de passos ecoou por perto. Do vazio, a figura de Chamalien emergiu lentamente. Saudações ao novo Grande ser, disse Chamalien respeitosamente. Diferentemente de Eric, que se infiltrara nas fileiras do Grande unicamente para se vingar, esses seguidores, Tigon, Serpente Espinhosa Vermelha, Chamalien e os demais, realmente veneravam o Grande. No fim, Lucian dispensou todos eles, permitindo que cada um retornasse aos seus respectivos mundos natais. No entanto, além de Macaco-Aranha e Chamalien, o Grande já havia destruído os planetas dos outros. Então Lucian pediu a Eric que os levasse para Aranhamaco para se reassentarem. Com a vasta população de Macaco-Saranha ali presente, Lucian confiava que eles não ousariam agir de forma imprudente.
E caso inimigos aparecessem, esses alienígenas poderiam servir como uma valiosa força de defesa para o planeta. Para ser honesto, Lucian tinha sim um motivo um tanto pessoal. Ele havia considerado mantê-los por perto para ajudá-lo a combater futuros vilões. Mas a Terra ainda não havia feito contato oficial com civilizações alienígenas. Esses alienígenas não tinham status legal, não podiam ficar permanentemente, não podiam aparecer em público e certamente não podiam ter empregos. Mantê-los escondidos na Terra? Ele não tinha esse tipo de dinheiro. Só para alimentar alguém como Tigon. O cara provavelmente comia mais em uma refeição do que Lucian podia gastar em um mês. Não era que Lucian não quisesse ajudá-los. Ele simplesmente não tinha condições financeiras para isso, e nem sequer tinha espaço para abrigá-los. Voxas! Uma enorme nave espacial alienígena pairava sobre o Parque Nacional de Yellowstone. Sob o comando de Óleo de Sapo, os alienígenas começaram a embarcar um a um, preparando-se para sua jornada até Aranhamaco. Lucian, obrigado por me ajudar a me vingar, disse Eric seriamente, com seu pelo ondulando ao vento. Sem você eu poderia ter passado a vida inteira sem vingá-la. Não é nada, disse Lucian, acenando com a mão como quem dispensa o assunto. Continue. Tenho certeza de que faz muito tempo que você não vê sua casa. Eric assentiu com a cabeça. Então eu vou indo. Se precisar de alguma coisa, me procure em Aranhamaco. Dito isso, ele se virou e subiu correndo a rampa em direção ao navio. Voxas! A elegante espaçonave acendeu-se com um clarão prateado, seus motores rugindo enquanto era lançada em direção ao céu, desaparecendo nas nuvens infinitas acima. Finalmente acabou. Lucian exalou, a tensão finalmente deixando seu corpo. Com a destruição do grande ser, suas vastas reservas de energia retornaram à Terra. A superfície acinzentada do planeta estava rapidamente voltando ao seu azul natural, fervilhando novamente de vida. E quanto a Ben, o sofrimento acabou sendo uma bênção disfarçada. Ele ganhou 4 novas formas alienígenas e não conseguia parar de sorrir por causa disso. Lucian, por outro lado, não havia registrado o DNA de Tigon nem dos outros. O motivo era simples. O Omnitrix não carecia de DNA de alta qualidade, apenas precisava de tempo para desbloqueá-lo. Lucian não queria arriscar adicionar genes mais fracos que pudessem comprometer seu potencial de combate futuro. Melhor não ter nada do que ter algo inferior. Afinal, cada gene alienígena no Omnitrix veio do ápice absoluto de sua espécie. Tigon podia ser poderoso em comparação com a maioria dos alienígenas, mas nem mesmo ele conseguia igualar o verdadeiro poder do Enormossauro. Dentro da lata velha, o vovô Max estava sentado no banco do motorista, com um sorriso de orelha a orelha. Essa foi uma viagem inesquecível ao parque. Há anos que este velho não sentia uma emoção assim. Se eu pudesse escolher, preferiria não passar por isso, murmurou Gwen, agarrando suas roupas enquanto corria para o banheiro para lavar a baba de inseto. Vovô, para onde vamos agora? Perguntou bem ansiosamente, com os olhos cheios de entusiasmo. São Francisco, disse o vovô Max, pisando fundo no acelerador. Vamos nos divertir de verdade. Vrum. O motor da lata velha rugiu ao ganhar vida enquanto o mundo passava embaçado pelas janelas, a paisagem desfilando como se o próprio tempo estivesse correndo em marcha ré. Lucian fechou os olhos, sua consciência mergulhando profundamente em sua mente. Jin. O grande ser maligno foi eliminado com sucesso. A Terra foi salva da destruição. Recompensa, baú de herói poderoso. A voz mecânica ecoava claramente em sua cabeça. Abra, ordenou Lucian em silêncio. Gigante, vamos lá, gigante. Ou talvez Atomix. Clockworklo também seria ótimo. Eco, nada mal. Artiguana, Blox, talvez Frankenstrick ou Arthropod. Um instante depois, Lucian congelou. Jin. Baú de herói poderoso aberto com sucesso. A herói alienígena desbloqueado. Feedback. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 141. Na manhã seguinte, São Francisco. O pôr do sol dourado pairava no horizonte leste, escondendo-se timidamente atrás de aglomerados de arranha-céus e espalhando uma luz quente pela cidade. Na movimentada rua de pedestres, uma longa fila serpenteava em frente à banca de vendas como um dragão negro rastejante. Pela janela do quiosque, os funcionários distribuíam periodicamente caixas contendo um cartucho de jogo ornamentado. A capa mostrava um lutador de sumo gordinho com um pequeno rabo de cavalo, em pose de batalha. Incrível! Finalmente consegui! Gritou um garoto sardento, apertando o cartucho contra o peito. Comprou? Anda logo! Tem uma fila enorme atrás de você! Gritou um homem negro de trás, visivelmente irritado. O menino sardento riu e saiu saltitando, sem se importar com a cara fechada do homem. É só um joguinho de merda, zombou o homem. Próximo, gritou um funcionário no quiosque. Ei, é a minha vez. É a minha vez. O homem negro praticamente dançou até a janela, com o coração disparado, a expressão mudando mais rápido do que virar uma página. Na longa fila, Lucian e os outros estavam no meio, esperando a sua vez de comprar o cartucho. Estamos aqui há 2 horas e a fila mal se moveu. Minhas pernas estão me matando, reclamou Gwen, agachando-se para massagear as panturrilhas. Nerd, eu te disse para se exercitar mais, disse bem da frente, andando na ponta dos pés para verificar quantas pessoas ainda estavam à frente. Gwen bufou. Idiota, como se você realmente malhasse. Claro que sim. A agenda de um grande herói é lotada. Espancar alienígenas esquisitos conta como exercício, disse Ben com ar de superioridade.
O vovô Max, com os cabelos grisalhos e vestindo sua habitual camisa vermelha florida, sorriu gentilmente. Bem, você já não tem esse jogo? Por que comprar outra cópia? Lucian olhou para Ben com uma expressão interrogativa também. Ah, qual é? Este é o Sumo Slammers 2.1. Você pode mudar a cor da roupa do personagem principal no meio da luta. É incrível, disse Ben, com os olhos brilhando de desejo. Ele queria tanto o cartucho que esperou até o anoitecer. Tudo bem, vamos esperar aqui com você, disse o avô, enxugando o suor da testa. O rosto de Ben empalideceu subitamente. Uma forte cólica apertou seu estômago como se alguém estivesse torcendo suas entranhas. Então, um impulso irresistível o atingiu como uma onda. Ah, droga! Por que justo agora? Ben agarrou a barriga e apertou as pernas. Bem, você está bem? Lucian percebeu. É só um probleminha. Ben forçou um sorriso, suando. Eu consigo lidar com isso. Vai ficar tudo bem. Bem, você não pode forçar isso. Faz mal para a sua saúde. Vamos voltar e retornar outra hora, disse o avô, preocupado. Não, eu não vou voltar. Ben insistiu teimosamente, segurando a barriga. Eu consigo aguentar. Preciso comprar o Sumo Slammers 2.1. Gorgolejo. Um ruído estranho veio do estômago de Ben. Seu rosto ficou ainda mais pálido. Eca! Gwen recuou. Volta pra cá, idiota. Não quero ver você fazer cocô nas calças em público. Seria nojento. Eu, não vou, protestou Ben. É o seguinte. Nós ficamos na fila e compramos o cartucho para você. Depois você pode voltar para a lata velha e resolver isso, sugeriu Lucian. Ele também não queria imaginar Ben sofrendo um acidente. Ben agarrou-se àquela corda salvadora e assentiu freneticamente. Incrível. Eu sabia que meu primo era o melhor. Fiquem aqui na fila, já volto. Ben agarrou a barriga com as pernas apertadas e correu desajeitadamente em direção à lata velha. O grupo trocou olhares e riu, depois voltou para o seu lugar na fila. Lucian calculou que ainda precisariam de pelo menos 1 hora para conseguir o Sumo Slammers 2.1. Cerca de 10 minutos depois, uma comoção irrompeu na bilheteria. A multidão soltou gritos estridentes e se dispersou em todas as direções como uma panela de pressão explodindo. Corram! Tem um monstro! Ah! Socorro! Alguém nos salve! Caramba, eu nem comprei o jogo ainda! Que se dane o cartucho! Você precisa viver para jogar. Se você não fugir, eu fugirei. Bum! A multidão à frente se dispersou como formigas encharcadas, tomada pelo pânico e fugindo em todas as direções. Por um instante, o ar se encheu com o som de passos apressados, gritos e palavrões raivosos, deixando os que ficaram para trás em silêncio atônito. O que está acontecendo? Gwen espiou para fora, tentando ver o que estava acontecendo à frente. Acho que acabei de ouvir alguém mencionar monstros. Será que são alienígenas causando problemas de novo? A expressão do vovô Max ficou séria. Se fosse esse o caso, ele teria que voltar à lata velha para pegar suas armas. Desde a última batalha com Vilgax, o vovô Max recuperou alguns equipamentos dos encanadores do Monte Rushmore e os guardou na lata velha, tanto como precaução contra o retorno de Vilgax quanto para lidar com outras ameaças alienígenas. Pensando nisso, o vovô Max ficou intrigado. Ele não conseguia entender por que aquele verão tinha sido repleto de tantos encontros com alienígenas, quase tantos quanto em seus antigos tempos de encanador. Coisas estranhas acontecem todo ano, mas aquele ano estava em outro nível. A visão aguçada de Lucian rapidamente identificou o que estava acontecendo à frente. Com visão perfeita desde a infância, ele enxergou facilmente através da multidão densa. Uma figura imponente estava parada perto do quiosque de vendas. Pele vermelho sangue, 4 braços, 4 olhos, músculos salientes por toda a sua estrutura maciça, sua força bruta era suficiente para fazer qualquer um tremer. Era o 4 braços. Com um rugido furioso, ele ergueu o quiosque frágil e o sacudiu violentamente, arremessando o funcionário que estava dentro pelos ares. Dezenas de valiosos cartuchos de jogos se espalharam pelo ar, caindo pela rua. Meu Deus, será que aquele idiota perdeu completamente a cabeça? Os olhos de Gwen se arregalaram em descrença. Em plena luz do dia, usando seus poderes de transformação apenas para roubar um cartucho de jogo? O avô Max franziu a testa. Isso não faz sentido. Ben adora jogos, mas ele não chegaria a esse ponto. Big Boop. Vindo do final da rua, um comboio de carros de polícia surgiu em alta velocidade, com luzes vermelhas e azuis piscando no teto e sirenes soando pela cidade. Capítulo 142. Mais de uma dúzia de carros de polícia pararam bruscamente na rua, levantando densas nuvens de poeira enquanto seus motores roncavam. A atmosfera estava carregada de tensão. Um grande grupo de policiais fortemente armados saltou dos veículos em uníssono. Vestidos com uniformes azuis e armados com fuzis pretos, eles rapidamente cercaram os 4 braços descontrolados. Esses eram os policiais de elite de São Francisco, mais fortes e melhor equipados do que a maioria das forças policiais da cidade, verdadeiros veteranos de campo. O capitão deles, um homem de meia-idade com cabelos loiros e olhos verdes, tinha rugas leves no rosto, mas seu olhar era penetrante e implacável enquanto se fixava na criatura alienígena à distância. Todas as unidades, fogo à vontade. O capitão ergueu a mão e fez um gesto brusco, ordenando o ataque sem hesitar. Para ele fosse um atirador ou um monstro alienígena, qualquer coisa que representasse uma ameaça séria aos civis tinha que ser eliminada. Sim, senhor, responderam os policiais em uníssono, erguendo seus rifles e apontando para 4 braços. Espere.
Gwen gritou, mas era tarde demais. Ratatatatá. Uma saraivada de balas explodiu como uma tempestade violenta, formando uma tempestade de aço mortal que engolfou completamente 4 braços. No entanto, as balas não fizeram nada. Ricochetearam em sua pele vermelha sem deixar marca, caindo inutilmente no asfalto com um tilintar metálico. Era como se tivessem atingido uma parede de ferro. O quê? Isso é impossível. Os olhos do capitão se arregalaram em descrença. Forte demais, ele era imune a balas. Que tipo de poder físico era esse? Ele já havia enfrentado alienígenas antes, mas nunca um tão incrivelmente poderoso quanto este. 4 braços rugiu, suportando a chuva de balas sem um arranhão. Com imensa força, ele ergueu o quiosque inteiro e o arremessou com força aterradora contra a polícia. Movam-se! Gritou o capitão, girando o corpo para se esquivar. Dezenas de policiais largaram seus fuzis e correram para se proteger, escapando por pouco enquanto a enorme estrutura metálica se aproximava em alta velocidade. Bum! O quiosque caiu na rua com um estrondo ensurdecedor, enviando uma onda de choque que rachou o chão em fendas semelhantes a teias de aranha. Com o impacto, estilhaçou-se, espalhando fragmentos de metal pontiagudos pelo ar, diretamente na direção de Gwen. Sai da frente, Gwen! O avô Max gritou, lançando-se para a frente com toda a sua força, seu corpo já debilitado fazendo um esforço para protegê-la. Mas ele chegou tarde demais. Por mais rápido que se movesse, não conseguiria escapar dos estilhaços voadores. No momento em que um pedaço afiado como uma navalha estava prestes a cortar o pescoço de Gwen, uma mão verde surgiu e o apanhou sem esforço. Por quê? A voz de Gwen tremeu enquanto ela olhava para cima, atônita. A figura era alta e magra, com a pele de um verde escuro que exalava um leve odor pantanoso. Mas para Gwen, aquelas costas pareciam incrivelmente altas e heroicas, porque ele acabará de salvá-la. Fogo-fato lançou chamas de sua mão, envolvendo o fragmento de metal. Ele derreteu em uma poça de ferro fundido, que ele dispensou com um gesto displicente. As gotas de ferro fundido crepitaram ao atingir o chão. Gwen, você está bem? O avô Max correu até ela, com o rosto tomado pela preocupação enquanto verificava cuidadosamente seu estado. Vovô, estou bem. Graças a Deus, Lucian bloqueou o estilhaço de metal para mim, disse Gwen baixinho. Este lugar é perigoso. Vovô, pegue a Gwen e tire-a daqui, disse Fogo-fato, virando-se para ele. Muito bem. Tenha cuidado, Lucian. Dito isso, o vovô Max guiou Gwen em direção à entrada de uma loja próxima, observando ansiosamente a distância. Aquele idiota, o que deu nele? Eu quase morri lá atrás, esbravejou Gwen, encarando ainda furioso 4 braços. Tenho certeza de que ele tem uma boa explicação, disse o vovô Max com um tom sombrio, embora sua expressão triste denunciasse sua raiva. A rua estava um caos. Inúmeros agentes de segurança haviam sido espancados por 4 braços e jaziam estirados no chão, gemendo de dor. O alienígena gigantesco agarrou o capitão de segurança, machucado e ensanguentado pela gola. Seus olhos brilharam com escárnio enquanto ele caía na gargalhada. Essa é a força de segurança de São Francisco? Patético. Vocês são todos inúteis. O capitão cerrou os dentes com sangue escorrendo dos lábios. Embora a fúria ardesse em seus olhos, ele não ousou falar. Ver aquele olhar de dor e impotência só fez 4 braços rir ainda mais. A cena o encheu de uma satisfação cruel. Era isso que ele queria, ver medo e desespero. Caso contrário, já teria matado esses fracotes. Nenhum deles aguentaria um único soco dele. O que você quer? Rugiu o capitão roucamente, uma profunda sensação de impotência crescendo dentro dele. Chega! 4 braços deu de ombros com um tom zombeteiro. Cerrando o punho enorme, ele debochou. Deixe-me mandar você para o além. É missão de hacker alienígena acionada? E resgate o capitão de segurança de São Francisco? Recompensa da missão. Efeito de aprimoramento aleatório? Voxas! O punho vermelho sangue de 4 braços como um martelo gigantesco atingiu o peito do capitão. No último instante, uma figura verde escura apareceu ao lado dele, agarrando o pulso de 4 braços com uma força inabalável. 4 braços congelou e rosnou. Quem diabos é você estragando a minha diversão? Seu velho. Fogo-fato desferiu um soco certeiro direto no rosto do oponente, lançando-o pelos ares e fazendo-o cair em uma loja de conveniência com um estrondo ensurdecedor. Pego de surpresa, 4 braços não resistiu ao golpe. O poder de Fogo-fato não era brincadeira, ele era forte o suficiente para derrubar uma torre se quisesse. O capitão jazia no chão, com os olhos arregalados em descrença enquanto encarava a figura verde. Você também é um alienígena. Por que existem tantos alienígenas de repente? Fogo-fato não respondeu. Acenou com a mão em sinal de desdém com um tom frio. Se você não quer morrer, então vá embora, agora. O capitão cerrou os punhos e, com grande esforço, se levantou. Cambaleando com as pernas trêmulas, caminhou em direção aos seus companheiros feridos, verificando o estado deles enquanto pedia reforços com urgência. Ele só podia esperar que os reforços chegassem logo para ajudá-los a lidar com aqueles monstros alienígenas. Fogo-fato não lhe deu atenção. Sua atenção estava fixa no inimigo à sua frente, pois o contra-ataque estava prestes a começar. É missão cumprida. Capitão resgatado. Flexibilidade física do Fogo-fato mais 10%, poder das chamas mais 5%. Um som mecânico ecoou na mente de Lucian. Colidir. 4 braços rasgou os destroços, sacudindo os cacos de vidro que o cobriam.
Com um chute poderoso ele se lançou para fora da loja de conveniência, aterrissando em frente a Fogo Fato. A raiva ardia em seus olhos, ele não queria nada mais do que despedaçar seu oponente. Você é Kevin Levin? Fogo Fato ergueu a palma da mão, apontando-a para o furioso Quatro Braços. Um brilho tênue e gélido cintilou nos olhos de Quatro Braços antes de desaparecer. Então, seu olhar se voltou para o peito de Fogo Fato. Entendo. Quatro Braços sorriu friamente. Ele sabia quem era. Da última vez que se encontraram, o sujeito tinha aparecido de forma diferente, não era de admirar que não o tivesse reconhecido de imediato. Como Fogo Fato não respondeu, ele simplesmente ergueu o braço e liberou uma torrente de chamas flamejantes. Elas rugiram para frente como um dragão de fogo, avançando diretamente em direção a Quatro Braços. Capítulo 143. Quatro Braços agarrou um carro próximo para bloquear as chamas violentas, mas ele rapidamente derreteu, transformando-se em ferro fundido e pingando no chão. Sentindo o calor escaldante, Quatro Braços rugiu de fúria. Arrancou um poste da calçada e o brandiu violentamente, canalizando sua força bruta enquanto o derrubava com violência. Fogo Fato o desviou para o lado, formando uma bola de fogo flamejante em sua mão que brilhava com uma luz escaldante antes de arremessá-la diretamente contra seu oponente. Inútil! Você não é páreo para mim. Quatro Braços estilhaçou a bola de fogo com um soco. Ela se desfez em fios de calor que se dissiparam no ar. Então, com uma pisada poderosa, ele rachou o chão sob seus pés, liberando uma violenta onda de choque enquanto avançava em velocidade estonteante. Tanto sua força quanto sua velocidade eram extraordinárias, formidáveis até mesmo para os padrões do vasto universo. Sem ver como escapar, Fogo Fato cerrou o punho, chamas carmesins irrompendo em seu braço enquanto ele aumentava seu poder e avançava de frente. Bum! O punho flamejante de Fogo Fato colidiu com o soco de ferro de Quatro Braços, explodindo com uma força aterradora. O impacto fez carros capotarem, destroços voarem em todas as direções, deixando uma zona semelhante a um vácuo no centro da explosão. Nada mal, mas comparado a mim, você ainda é muito fraco. Quatro Braços rugiu, liberando poder bruto enquanto lançava Fogo Fato para trás. Ao cair, Fogo Fato rapidamente estendeu a mão, espalhando várias sementes pequenas ao redor de Quatro Braços. Acender. No instante em que ele falou, grossas trepadeiras irromperam do chão rachado, rasgando o pavimento como dragões vivos. Elas chicoteavam violentamente, bloqueando a luz do sol. Sob o controle de Fogo Fato, os cipós se retorceram e se entrelaçaram em uma enorme teia verde que rapidamente aprisionou o atordoado Quatro Braços. Ele tentou se libertar, mas uma trepadeira o prendeu ao chão. Outras o seguiram, cercando-o e o envolvendo firmemente em seus cachos. Uau, isso é incrível! Que movimento irado! Exclamou Gwen com os olhos arregalados refletindo o brilho das vinhas verdes. Essa é a habilidade de um metanosiano, explicou o avô com um sorriso. Eles podem controlar plantas para lutarem ao seu lado. Zumbido. Um Hummer preto surgiu rugindo à distância e parou bruscamente perto do campo de batalha. Um homem loiro de cabelo raspado saiu, vestido com um uniforme tático preto de combate. Uma cicatriz irregular atravessava seu rosto, da testa passando pelo nariz, até a bochecha direita, conferindo-lhe uma aparência dura e intimidadora. Ao mesmo tempo, vários soldados vestidos de preto saíram do veículo, cada um empunhando um canhão laser pesado. Sem hesitar, eles miraram em Fogo Fato e Quatro Braços. Reforços do quartel-general? O capitão de segurança ferido, amparado por seus homens, tossiu enquanto mancava para frente e olhava para o homem loiro. O homem assentiu com a cabeça, tirando um crachá de identificação e mostrando-o. Tenente Shield, Unidade de Contenção Alienígena. Somos especializados em neutralizar ameaças extraterrestres. Esta área agora está sob nosso controle. Então nós... O capitão hesitou, suas palavras se perdendo no ar. Olhando para os policiais feridos e machucados, a expressão do Tenente Shield permaneceu impassível, desprovida de emoção. Podem ir. Não nos atrasem. O capitão deu uma risada amarga. O Tenente Shield era direto, sem dúvida, mas não estava errado. Ficar ali só atrapalharia. Com um suspiro cansado, o capitão reuniu os homens que lhe restavam e os conduziu embora com frustração e impotência estampadas em seus rostos enquanto deixavam o local. O Tenente Shield virou-se bruscamente e gritou. Preparem o canhão laser. Acabem com todos esses malditos monstros alienígenas. Sim, senhor. 2 membros do esquadrão se posicionaram, um operando o canhão enquanto o outro carregava a fonte de energia. Eles miraram em Fogo Fato e Quatro Braços, que estavam à frente. Partículas de energia dourada se acumularam rapidamente na boca do canhão antes de explodirem em um feixe de luz flamejante que avançou com calor escaldante. Prevendo o ataque, Fogo Fato saltou para fora do raio da explosão e aterrissou na varanda de um prédio de apartamentos próximo. Quatro Braços, ainda preso por vinhas, não teve a mesma sorte. A enorme viga o engolfou completamente. Bum! O laser dourado atingiu com uma força terrível, arremessando Quatro Braços para trás e despedaçando os cipós que o prendiam. Eles se reduziram a cinzas no ar, espalhando-se ao vento. Droga! Vocês estão todos mortos. Quatro Braços agarrou o peito, meio ajoelhado no pavimento rachado. A estrada, por 50 metros à frente, havia sido escavada em profundas trincheiras, com fumaça subindo das bordas incandescentes. Nem mesmo um tetramande com sua casca grossa aguentaria um impacto direto como esse sem sofrer danos graves. Ele se virou para encarar Fogo Fato na sacada, os olhos faiscando de ódio. Veremos na próxima vez.
Na próxima vez que nos encontrarmos, será o seu fim. Impulsionando-se do chão, Quatro Braços lançou-se para o céu e disparou para longe com uma velocidade incrível. O Tenente Steel ordenou imediatamente outra saraivada, mas a agilidade do alvo era muito grande. Os disparos do canhão laser atingiram vários edifícios, reduzindo-os a escombros antes que o fogo cessasse. Ao ver Quatro Braços desaparecer de vista, Fogo Fato saltou da sacada, pronto para persegui-lo e confirmar sua suspeita. Ele não tinha certeza se aquele era realmente Kevin. Desde a batalha deles em Nova York, ele não o tinha visto, e naquela época Kevin estava possuído pelo fantasmático. Mas a julgar pelo que ele acabará de ver, Quatro Braços não demonstrara nenhum sinal de posse de bola. Será que o fantasmático libertou Kevin? Não, impossível. Com a personalidade do fantasmático não havia a menor chance de ele abrir mão voluntariamente de um corpo hospedeiro tão poderoso. Quanto mais Fogo Fato pensava nisso, mais estranho parecia. Ele deu um passo à frente, preparando-se para perseguir Quatro Braços. Bic, bic. O Omnitrix em seu peito começou a piscar repentinamente. Suspiro, eu sabia, murmurou Fogo Fato. Ele desviou de vários disparos de laser perdidos e disparou para um beco escuro. Então, movendo-se a toda velocidade, saltou para frente várias vezes antes de desaparecer completamente. Quando as forças especiais invadiram o local, o beco estava vazio e restavam apenas lixo espalhado. Relatório. O alvo escapou da área, gritou um soldado. O Tenente Steel assentiu brevemente com a cabeça. Seu rosto permaneceu inexpressivo, mas um brilho frio cintilou em seus olhos. Em outro lugar, após escapar do cerco, Fogo Fato voltou à sua forma normal. Ele voltou para a lata velha com o vovô Max e Gwen. Ainda furiosa, Gwen abriu a porta com um estrondo e entrou pisando duro, cada passo pesado fazendo o chão render sob seus pés. Quatro Braços não só destruiu o site de vendas como quase a matou. Ela não ia deixar isso passar batido. Ia dar uma lição naquele idiota antes que ele perdesse completamente o controle. Mas quando Gwen entrou na lata velha, o que ela viu quase a fez explodir. Em determinado momento Ben retornou e estava sentado calmamente em seu banquinho, com fones de ouvido, controle na mão, completamente absorto em seu videogame. Pare aí mesmo, Ben Tennyson. Você perdeu a cabeça hoje? Abusando do seu relógio para roubar um cartucho de jogo e ferindo tanta gente? Seu cérebro deve estar frito. Gwen avançou furiosa e arrancou os fones de ouvido da cabeça dele. Tenho certeza de que ele tem uma explicação perfeitamente razoável, disse o avô com um sorriso bem-humorado. Capítulo 144. Não faço a mínima ideia do que você está falando. Ben, ainda segurando o controle com firmeza, continuou jogando como se nada tivesse acontecido. Ah, claro! Assim como você não deixou garrafas de refrigerante vazias na geladeira, não entupiu o vaso sanitário e definitivamente não saiu escondido à meia-noite para roubar meu estoque secreto de barras de chocolate. Você nunca faz nada de errado, né? O peito de Gwen arfava enquanto toda a sua frustração reprimida jorrava de uma vez. Game over. Letras carmesim surgiram na tela, declarando sua derrota. Do que você está falando, dona sabe tudo? Ben bateu o controle na mesa, visivelmente irritado. Eu fui ao banheiro e voltei direto. Não fui a nenhum outro lugar. Bem, você não disse que voltaria para nos encontrar? Perguntou Lucian, franzindo ligeiramente a testa. Bem, esse era o plano, disse Ben, coçando a cabeça com um olhar culpado. Mas no caminho de volta, encontrei um cartucho de jogo no chão. Quando vi que era Sumo Slammers 2.1, fiquei louco para jogar. Aí, meio que esqueci de voltar para vocês. Gwen claramente não acreditou. Ela se inclinou para a frente, estreitando os olhos com desconfiança para sua prima desavisada. Não tente se safar dessa com mentiras. Além de Lucian, você é a única pessoa por perto que consegue se transformar no Quatro Braços, e por acaso você é obcecada por cartuchos de jogos. Não importa como você veja, você é a principal suspeita. A dedução calma de Gwen a fez parecer uma Sherlock Holmes moderna. Que Quatro Braços? Não faço a mínima ideia do que você está falando. Ben parecia completamente confuso. Ei, nerd, para de ser tão paranoico, tá bom? Como o maior herói deste século, qual o problema em relaxar e jogar videogame de vez em quando? Mesmo que você tenha inveja de eu ter o Omnitrix, não precisa inventar uma história boba para me incriminar. Com ciúmes? Seu idiota, estou tentando te ajudar. Gwen retrucou, rangendo os dentes. O Tenente Steel já está de olho no Quatro Braços. Se você não se comportar, da próxima vez pode acabar torrado como um churrasco alienígena. A Gwen tem razão. O vovô Max interveio com uma expressão severa. Bem, você passou dos limites hoje. Não só feriu policiais de São Francisco, como também brigou com seu primo. Acho que está na hora de diminuirmos seu tempo de jogo. Ben pescou o incrédulo completamente perdido. Policial ferido? Brigou com o primo? O que estava acontecendo? Ele só tinha jogado um jogo, e agora estava sendo acusado de tudo isso? Nesse instante, a tela na frente da lata velha acendeu. Últimas notícias. Há 30 minutos, uma criatura alienígena apareceu na Rua 24, em São Francisco. Ela causou grande caos em uma barraca de venda de jogos, ferindo vários seguranças. Seu comportamento foi descrito como extremamente violento. Na tela, um gigantesco Quatro Braços ergueu um quiosque acima da cabeça, girando-o violentamente antes de arremessá-lo para o lado. Em seguida avançou, lutando contra ondas de guardas de uniforme azul. Num canto, uma jovem repórter segurava o microfone, explicando os acontecimentos com um sorriso profissional.
Meu Deus, não pode ser, murmurou Ben, paralisado, olhando incrédulo para a transmissão. As imagens mudaram novamente, mostrando os mesmos 4 braços em confronto com Fogo Fato, seguido pela chegada do Tenente Steel. Não tem nada a dizer agora, né? Gwen cruzou os braços, lançando um olhar penetrante para Ben. Esse não sou eu. Ben respondeu imediatamente, furioso e atônito. A criatura na tela era idêntica ao 4 braços. Seria um inimigo? Uma cópia. Qual era o seu objetivo? E daí, é mais um monstro alienígena, disse Gwen sarcasticamente, meio zombando, meio dando-lhe uma desculpa. Não é impossível, disse Ben, dando de ombros. Lembra do Tetrax? Ele e o Diamante são da mesma espécie. Os alienígenas do Omnitrix existem em algum lugar por aí. Faz sentido, disse o avô pensativamente e acrescentou. Mas acho que não é tão simples assim. Tem algo de errado nisso. Ao ver o destrutivo 4 braços na tela, Ben cerrou os punhos com a raiva brilhando em seus olhos. Ninguém vai arruinar a reputação dos meus alienígenas, exceto eu. Dito isso, ele escancarou a porta da lata velha e correu em direção ao local, determinado a caçar o impostor e limpar seu nome. São Francisco, Rua 24. O chão estava devastado, rachado, chamuscado e crivado de balas. Várias casas próximas haviam sido destruídas por alguma força avassaladora, agora jaziam em montes de escombros, silenciosas e sem vida. O ataque recente deixou os moradores aterrorizados. As pessoas em pânico empacotavam freneticamente seus pertences, enfiando-os nos porta-malas dos carros, desesperadas para fugir antes que os monstros retornassem. Dezenas de agentes de segurança já haviam chegado, isolando a área e coletando evidências, buscando quaisquer pistas que pudessem revelar de onde os alienígenas vieram. Ben estava de pé em meio à devastação, agachado para pegar um pedaço de tijolo quebrado. Sua testa estava franzida. Isso não parece bom, murmurou ele, com uma sensação de desconforto apertando seu peito. Lucian e os outros se aproximaram por trás dele. Gwen deu um passo à frente, lançando um olhar para Ben, que estava perdido em pensamentos. Sabe, os criminosos costumam voltar ao local do crime para admirar sua obra. Eu já disse que não fui eu. Ben jogou o tijolo de lado e examinou a área em busca de outras pistas. Ben, qual é o seu plano? Perguntou vovô Max. Não faço ideia. Vou descobrindo conforme for avançando, respondeu Ben sem olhar para trás, com os olhos ainda percorrendo a rua em ruínas. O avô Max suspirou baixinho e se virou para Lucian. Lucian, você lutou contra aquele 4 braços. Notou algo de incomum? Lucian fez uma pausa e balançou a cabeça. Na verdade, não. Acho que pode ter sido Kevin, mas da última vez que o vimos, seu corpo estava possuído pelo fantasmático. Se realmente fosse ele, o 4 braços não deveria parecer tão normal. As pessoas possuídas pelo fantasmático geralmente tinham olhos roxos com rachaduras pretas se espalhando a partir dos cantos, uma visão sinistra e inconfundível. Mas o 4 braços que Fogo Fato enfrentou não demonstrava nada disso. Ele parecia completamente normal e não tinha aquela aura sombria e sinistra que fantasmático sempre emanava. Então isso pode ser ainda mais complicado do que pensávamos, murmurou vovô Max, esfregando o queixo enquanto pensava. Enquanto isso, Ben caminhava lentamente pela estrada esburacada, com os olhos atentos, determinado a encontrar quem quer que estivesse por trás disso. Clang! Um som metálico abafado ecoou de um beco próximo. Ben virou a cabeça bruscamente na direção do barulho, e seus olhos se arregalaram. No beco escuro, a figura imponente e bestial de 4 braços estava à vista de todos. Aos seus pés, uma lata de lixo virada, à origem do som. Ali está ele! Gritou Ben, correndo imediatamente em direção ao beco. 4 braços virou-se bruscamente e disparou na direção oposta, movendo-se com uma velocidade surpreendente. Ao ouvirem o grito de Ben, os outros correram atrás dele, invadindo o beco todos de uma vez. Mas quando o alcançaram, apenas as costas de Ben estavam visíveis. Ele ergueu sua réplica do Omnitrix e a arremessou com força no chão. Baque! Um clarão de luz esmeralda o envolveu por um instante antes de desaparecer. XLR-8 baixou a viseira e virou levemente a cabeça. Vou atrás daquele perdedor. Vocês me alcançam. Antes que alguém pudesse reagir, seus pés deslizaram pelo chão como aço lubrificado. No segundo seguinte, ele havia desaparecido, um raio azul cortando a cidade enquanto ele corria em perseguição. Capítulo 145. Espere bem, gritou vovô Max. Mas o XLR-8 já tinha ido embora, deixando apenas um rastro de poeira pairando no ar. Gwen parou, ofegante. Aquele idiota. Por que ele sempre tem que sair correndo assim? Ele está desesperado demais para provar seu valor, disse Lucian, balançando a cabeça. Então seus olhos se fixaram nas grandes pegadas impressas no pavimento, claramente deixadas por 4 braços. Vamos lá. Vamos atrás deles. Um brilho frio reluziu nos olhos de Lucian. Casa da Moeda de São Francisco. Fileiras de máquinas gigantescas rugiam sem parar, prensando moedas de prata que tilintavam ao longo de esteiras transportadoras sinuosas, refletindo uma luz branca intensa. 2 seguranças recuaram cambaleando em terror, com os olhos arregalados ao encararem a criatura à sua frente. Parecia um raptor, sua pele era uma mistura de preto e azul. Uma viseira elegante em forma de X cobria seu rosto e garras brilhavam frias e negras sob as luzes da fábrica. O que você é? Socorro! Alguém, por favor! Os 2 guardas se abraçaram, soluçando desesperadamente, implorando para que alguém, qualquer um, o salvasse. Ei!
Não precisa ter tanto medo. Tudo isso vai acabar logo. XLR-8 estendeu suas garras, pronto para atacar os guardas aterrorizados. Pare, uma voz clara e incisiva soou por trás. XLR-8 virou a cabeça, com uma expressão fria e distante. Os dois guardas aproveitaram a oportunidade, levantaram-se rapidamente e correram em direção à saída, sem ousar olhar para trás. Então é você, disse XLR-8 com uma risada baixa. Pensei que fosse algum outro idiota. Em frente a ele estavam Gwen, Lucian e o vovô Max, todos furiosos. Inacreditável. Um alienígena causando caos já era ruim o suficiente, e agora outro XLR-8. Seu idiota. Quero ver você se safar dessa. Gwen cruzou os braços, lançando-lhe um olhar furioso. Que língua afiada. Cuidado, ou você vai espantar qualquer chance de arranjar um marido, zombou XLR-8 rindo. No momento em que Gwen estava prestes a reagir, uma voz familiar gritou atrás dela. Gwen, não me interrompa, estou tentando ensinar isso. Ela parou no meio da frase, virando-se incrédula. Outro XLR-8 estava parado ali, atrás deles. Um Omnitrix brilhava intensamente em seu peito. Bem? Gwen exclamou com os olhos arregalados. Então, olhou para o XLR-8 à sua frente com a voz trêmula. Então, quem é ele? Só agora ela percebeu. Aquele que atacara os guardas não tinha nenhum emblema do Omnitrix. Seu peito estava completamente liso. Aquele XLR-8 não respondeu. Em vez disso, estendeu a mão, recolheu um punhado de moedas e fez um movimento rápido com o pulso. Clang! Dezenas de moedas de prata giravam no ar como lâminas crescentes mortais, rodopiando a uma velocidade incrível enquanto disparavam diretamente em direção a Gwen. Voxas! Num turbilhão azul, o verdadeiro XLR-8 passou velozmente, resgatando Gwen do perigo e colocando-a em segurança ao lado de Lucian pouco antes do ataque. Cara, fica de olho no nerd para mim. Assim que as palavras saíram de sua boca, XLR-8 abaixou a viseira e disparou para frente, transformando-se em um raio azul que rasgou o chão em direção ao seu oponente. Ele ia espancar aquele impostor até deixá-lo inconsciente, e depois arrastá-lo direto para a prisão. Num instante, as duas XLR-8 colidiram, seus movimentos rápidos demais para serem acompanhados a olho nu. Imagens residuais azuis se misturaram enquanto ventos fortes açoitaram a Casa da Moeda, lançando milhares de moedas ao ar como neve metálica. Nas ruas, os pedestres avistaram as moedas caindo do céu e imediatamente enlouqueceram. Como uma turba de saqueadores enlouquecidos, atiraram-se sobre o brilho prateado, empurrando, gritando e até mesmo brigando enquanto disputavam as moedas espalhadas. Dentro da Casa da Moeda, Gwen observava os dois XLR-8S se chocarem incrédula. Não acredito que alguém esteja mesmo fingindo ser o bem, mas e aquele quatro braços de antes? Será que ele poderia se transformar em vários alienígenas, assim como Lucian e Ben? Será que é mesmo Kevin? Se for, para onde foi o fantasmático? Murmurou o vovô Max, olhando em volta com cautela. Talvez, naquele exato momento, o fantasmático estivesse escondido em algum lugar nas sombras, esperando o momento certo para atacar. Lucian deu um passo à frente, pronto para pressionar o módulo de calibração do Omnitrix. Cara, fica fora disso. Isso é entre mim e ele. Esse herói vai dar uma lição nesse perdedor pessoalmente. A voz rouca de Ben ecoou do centro da briga. Lucian hesitou por um segundo, depois baixou a mão. Ele não se transformou. Se Ben quisesse resolver isso sozinho, Lucian não interferiria. Ele entendia como Ben se sentia, alguém por aí se passando por você, destruindo tudo e difamando seu nome. Qualquer um ficaria furioso. Você ia querer encontrar essa pessoa e fazê-la se arrepender. Lucian manteve os olhos fixos na batalha. Se algo desse errado, ele interviria imediatamente. Ao mesmo tempo, sua visão periférica permanecia alerta. Tudo indicava que o impostor era Kevin, mas a ausência de fantasmático era estranha, muito estranha. Será que Kevin o matou? Não, isso não parecia provável. O fantasmático era escorregadio, se não conseguisse vencer, sempre podia escapar. Quase ninguém conseguia detê-lo. Mesmo assim que capturassem Kevin, eles obteriam suas respostas. Entretanto, os dois conectores XLR-8 continuaram a colidir em rajadas de velocidade relâmpago. Quem é você? Por que está fingindo ser eu? XLR-8 rugiu, suas garras cortando o ar enquanto ele desferia uma fúria de ataques. Eu? O impostor sorriu friamente. Eu sou você, Ben. Você é. Kevin. Os olhos de XLR-8 se arregalaram quando ele congelou no meio do ataque. Kevin deu uma risadinha, num tom zombeteiro. E nada mal para um idiota como você. Num instante, ele reapareceu, sentado casualmente numa cadeira com as pernas cruzadas. Pensei que o fantasmático tivesse possuído seu corpo, disse XLR-8 entre dentes cerrados. Acho que não é mais o caso. Fantasmático? Quer dizer que aquela sombra patética achou que podia me controlar. Kevin Levin? Kevin zombou, estreitando os olhos. E que piada. Então, o que aconteceu? Perguntou XLR-8. Por que eu deveria te contar, Ben Tennyson? Kevin deu de ombros preguiçosamente. Então, com um sorriso irônico, acrescentou. Mas claro, por que não? Aquela coisa está morta. Eu a matei. Agora não passa de poeira no ar. O quê? Isso é impossível. Você derrotou o fantasmático? XLR-8 claramente não acreditou nele. Acredite ou não, amigo, disse Kevin, sua voz ficando sombria enquanto se levantava. Uma aura sufocante de intenção assassina pairava no ar. Porque em breve, você vai acabar do mesmo jeito, morto pelas minhas mãos.
Foi você quem destruiu a barraca de vendas do Sumo Slamers, não foi? Kevin deu um sorriso malicioso. Isso mesmo. Vou destruir sua reputação e garantir que você leve a culpa por mim. Ele caiu na gargalhada, um som carregado de loucura. Então, agora você consegue alternar entre formas alienígenas livremente, é isso? Perguntou XLR8, apertando suas garras. Kevin assentiu com a cabeça. Depois de absorver a energia do seu relógio, posso me transformar em qualquer alienígena que eu quiser. Basta um pouco de concentração. Ele fez uma pausa, estreitando os olhos. O único problema é que não consigo mais ficar humano por muito tempo. E a culpa é sua. Você me transformou nesse monstro. Foi você quem tentou drenar o Omnitrix, não eu, retrucou XLR8. Não me importo. A voz de Kevin baixou, e antes mesmo que as palavras se dissipassem, seu corpo começou a inchar, músculos salientes, pele ficando vermelha, enquanto ele se transformava em uma velocidade estonteante no gigantesco 4 braços. Vamos lá, Ben. Vamos terminar com isso. 4 braços bateu os punhos com um estalo estrondoso, depois investiu como uma fera enfurecida, avançando diretamente em direção a XLR8. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.